Peguei 5 dias de folga e eu tinha 500 trilhões de planos e aí eu fiquei doente. E agora eu tenho 5 dias para fazer o que eu quiser, contanto que eu não saia de casa. Mais ou menos, acho que eu tô melhorando, talvez amanhã eu saia. Mas enfim, resolvi aproveitar esse momento para finalmente produzir algum conteúdo. Vamos começar de conteúdo de desafio é sempre bom. Então vamos agora tentar ler 24 horas cronometrada. Eu sei que 5 dias talvez seja muito para ler 24 horas, sim, mas talvez eu saia amanhã e depois e não consiga ler nada também. Então, no fim das contas, são 3 dias que eu tenho para ler 24 horas. Eu espero que dê certo. Já está tarde para começar o primeiro dia, mas vamos aí. Durante esse ano eu já comecei e abandonei sei lá quantos livros. E eu tava gostando de vários, então por que não usar essas 24 horas para tentar terminar alguns dos vários livros que eu comecei e não terminei. Entre eles estão As Sereias de Titã, que é o único que eu tenho um livro físico. Eu li mais ou menos uns 15% dele. Eu tô em 50 e tantas páginas de 300 e sei lá quantas. Algo assim. Calculei antes, 15%, vamos confiar. Eu tava lendo Nona The Night, eu tava adorando, porém eu acho que tem uns personagens que eu gosto que vão morrer, e aí eu tô adiando, tô adiando um pouco essa leitura, e eu tô mais ou menos em 14%. Tá excelente e eu tô conseguindo pegar, mas quem sabe dessa vez eu consiga terminar. E aí tem Amanhã e ainda outro Amanhã, que eu tava adorando, não sei por que eu parei, e eu li 30% já do livro, então vamos tentar terminar isso aí, vamos. E aí no final, Porém Bruxa, que eu também estava curtindo muito. E aí eu parei, porque também não sabemos. Ah, que difícil a vida. Mas enfim, vamos lá começar esse desafio cronometrado com As Sereias de Titã. Vamos aí. Li as primeiras 2 horas das 24, faltam só 22. Só 22. E eu cheguei na metade do meu livro. Parei agora porque eu preciso almoçar, são 1h da tarde. E vou dizer que eu estava gostando muito do livro até chegar no último capítulo que eu li, no caso da metadinha, né? E aí eu pensei, homens escrevendo histórias com coisas muito desnecessárias, gatilhos que não precisavam ter nessa história. E aí agora eu tô levemente desencantada, mas vou terminar o resto. Mais um pouquinho eu termino e vamos ver o que acontece. Mas fiquei triste, porque tava realmente muito bom. E aí eu tô na metade do livro e eu não contei pra vocês o que é. A história começa quando tem esse moço. Aí tem esse moço que ele e seu cachorro entraram num lugar que fez com que ele tivesse todo o conhecimento do universo, do mundo, de tudo da vida. E a cada 56 dias, ele se materializa na Terra, dentro da sua própria casa. E é isso. Várias pessoas querem entrar, querem saber o que acontece, mas nunca ninguém viu. Com exceção desse homem, no primeiro capítulo, que ele foi convocado por esse ser onisciente e esse homem vai à casa dele e o onisciente fala, olha, o seu futuro é casar com minha esposa, ter um filho com ela e aí você vai para Marte, para X outro canto, para Terra e depois para Titã, que tem as mulheres mais bonitas que você pode ter. E aí ele fala, não quero, tô bem, obrigada. E aí a esposa dele também sabe disso e fala, também não quero, muito obrigada. E eles tentam ignorar toda a profecia do cara, mas enfim. É isso, vou almoçar. Voltei do almoço, já passei protetor no rosto, já escovei os dentes, já comi uma sobremesa e agora é hora de voltar. Vamos voltar ao cronômetro, que estava em praticamente 2 horas, e vamos continuar a ler. Até já! Volto quando acabar o livro. Talvez eu faça um bolo depois. Mas volto quando o livro acabar. E aí eu conto o que eu achei. 4 horas e 35 minutos depois, eu terminei o primeiro livro. Eu terminei As Sereias de Titãs e vim correndo gravar. Eu nem sei ainda a minha opinião a respeito do livro. Eu vou dizer que até o penúltimo capítulo eu achei que era a história de um grandíssimo... E aí quando chegou no último capítulo eu pensei, o livro é bom. Tem vários problemas, como vários outros livros de ficção científica daquela época, porque ele é um livro de ficção científica dos anos 50, 60, uma coisa assim, escrito por um homem branco. Então, tem 500 trilhões de problemas. Mas também tem coisas boas nesse livro, apesar dos problemas todos. Eu vou dizer que é um livro que faz você refletir sobre a humanidade. Eu vou dizer que é um livro que faz você refletir sobre livre-arbítrio, sobre escolhas, até que ponto a gente escolhe ou não, e essas coisas todas. Posso dizer.
Mas eu acho que se você quiser livros para fazer você refletir sobre o mundo, o universo e tudo mais, tem vários contemporâneos que talvez façam um trabalho bem bom, até melhor do que esses, e são menos problemáticos. Entendo a importância da época. Mas eu prefiro Beck Chambers. Tô dizendo logo. Indico. Eu indico para pessoas que gostam de ficção científica, elas querem ler clássicos. Eu indico para pessoas que querem ter contato com livros que influenciaram outros, porque claramente esse aqui influenciou vários outros no futuro, tenho essa certeza. Mas eu acho que eu indicaria primeiro você ler alguns autores mais contemporâneos de ficção científica. De novo, Beck Chambers está aí, e tem vários outros autores que também têm ideias maravilhosas, que eu acho que talvez possam valer mais seu tempo. O livro não é ruim, o livro é bem bom, mas eu acho que tem melhores. É só o que eu tenho a dizer a respeito disso agora. Então, o que eu pretendo fazer agora? São 6h20. Eu achei que eu ia estar um pouco mais adiantada nesse desafio. Mas vamos aí, a vida não pode parar. Vou fazer um bolo, eu acho. E aí vamos ler Nona the Ninth. Falo com vocês em breve. Estou atrasada. Era pra eu ter lido 8 horas ontem e aí eu li o quê? 5. Mas visto que eu tinha mais ou menos 3 dias pra eu ler 24 horas, eu teria que ter lido 8 por dia. E eu li 5, ou seja, eu tenho 1h30 pra distribuir. Hoje era um dia que eu ia sair, porém, sigo doente e não vou sair. Então é mais tempo pra ler. Quem sabe eu consigo terminar as 24 horas um pouco mais rápido. Mas vamos aí. Ontem, como eu falei, eu terminei As Sereias de Titã. E não consegui dar nota, porque tem umas coisas no livro que são muito boas, muito interessantes. Porém, não tem condições, né? Com tanto sexismo e racismo. É um pouco complicado. Eu não falei de racismo, mas eu tava lembrando. Tem também. Tem umas passagens muito problemáticas. Então, se você for ler, você vai logo sabendo. Porque é bom, mas tem problemas. E eu acho que tem coisas tão boas quanto e menos problemáticas. Esse foi o grande resumo. E aí eu recomecei, né? Nona the Ninth. Eu tô mais ou menos em 20%, 18%. E continua maravilhoso. É complicado falar de Nona, porque ele é o terceiro de uma série. E aí é difícil a vida. Mas eu posso falar um pouco do primeiro, que envolve Necromancer. Eu já falei dele em outros vídeos. Do primeiro, que é Gideon the Ninth. E Harrow, que também é um livro que é o segundo da série, que eu não consigo falar porque, enfim envolve o primeiro. Mas envolve os Necromancer no espaço. E esse terceiro livro, ele parece que eu tô lendo sobre refugiados. Tem alguns personagens que você já conhece, no caso eu, que li. Tem outra personagem, a protagonista Nona não tem memória, embora a gente suspeite mais ou menos quem que seja Nona, mas não dá pra saber necessariamente. Então Nona é uma pessoa sem memória e ela tá só vivendo a vida dela. Ela tá nessa espécie de campo de refugiados, pelo menos é o que parece. Ela conseguiu um emprego como professora de uma escolinha. Não é nem professora, é tipo professora auxiliar de uma escolinha. Tá fazendo amigos e vivendo feliz, cuidando de cachorrinhos. Essa é Nona. Muito bom. E aí eu estou lendo. Agora eu vou, sei lá, lidar com a minha vida, tomar um banho porque eu estou fedida. E aí eu volto a ler, volto pro desafio. Até breve. Estamos às 5 horas do segundo dia de desafio e eu li um total de 1 hora. Entre soninho, entre assistir a corrida, que inclusive eu devia estar lá pessoalmente, não estou porque eu estou doente, e outras coisas mais. Eu li um total de 1 hora. Ou seja, a pessoa quer fazer um desafio de 24 horas e ela não consegue ler uma direito. Mas tudo bem, vamos começar o dia de novo. E vamos deixar essas horas para a Raquel do Futuro pagar. Espero que a Raquel do Futuro consiga. Mas vamos aí. Estou lendo Nona the Ninth, como eu já falei, agora há pouco. Tem algo nesse livro que me deixa numa ressaca literária que eu não consigo explicar. Eu tenho uma ideia do que seja, porque o livro é muito bom. E ele é muito confuso. E aí, toda vez que eu paro para pensar em ler, eu penso, não, eu preciso estar nas condições perfeitas de temperatura e pressão, que é para conseguir ler tudo isso, para conseguir entender tudo isso, porque é um caos, e para conseguir apreciar toda esta maravilhosidade que é
Nona the Ninth. E aí eu não leio. Fica enrolando e nada acontece feijoada. Mas vamos aí porque estou no desafio. E que melhores condições de temperatura e pressão do que você ter tempo livre infinito. Mentira, não, mas enfim. Tempo livre infinito, quase, para você conseguir ler. Então vamos aí. Vou aproveitar que tá batendo um excelente solzinho na varanda aqui de casa. Vamos ler. Quem sabe eu consigo ler mais umas 3 horas, e aí mais tarde eu leio mais, e aí no fim das contas eu leio um total de mais 5 horas hoje. Vamos sonhar alto? Vamos sonhar alto. Vamos aí. Mentira, vamos não. Porque eu lembro que eu fiz várias anotações. Eu li, sei lá, 1 hora de Nona the Night. Eu li 1 hora de Nona the Night e eu tenho várias anotações. Estou aqui cheia de coisas na cabeça. Por quê? O que acontece? É muito bom o livro. Eu gosto muito da forma que ele é escrito, a série como um todo. Cada livro tem uma forma de escrita um pouco diferente, ao mesmo tempo que elas têm similaridades. Por exemplo, nesse, Nona é uma pessoa que perdeu a memória. Ela lembra dos últimos 6 meses de vida e ela está vivendo uma vida tranquila e favorável num mundo muito caótico. A impressão que dá é que ela está em um mundo de guerra, porém com toda a inocência de uma criança. Então, por exemplo, tem uma cena que ela tá narrando que ela tá indo pra praia pela primeira vez. E aí ela conta que no começo foi muito assustador, porque ela tava junto com a pessoa que tava com ela, fazendo caminhos muito estranhos para não serem pegas, para despistarem quem quer que estejam seguindo elas. E aí ela fala que eles passaram por um cemitério e que tinha vários corpos e as tumbas estavam abertas. E aí aquilo deixou ela muito triste, mas aí ela viu o mar e ela ficou muito feliz e ela começa a falar sobre como as águas-vivas são bonitas e a sensação dela de nadar pela primeira vez. Então é um contraste muito interessante entre, meu Deus, esse mundo está uma... meu Deus, olha essas coisas pequenas e mundanas acontecendo, que me deixam muito feliz. E isso é muito legal. Eu não vejo a hora de continuar. Eu acho que em algum momento isso vai acabar, vai mudar a narração, da mesma forma que aconteceu no primeiro e no segundo livro. Tipo, começa, ela conta a história de um jeito, e aí depois muda um pouco. Mas vamos aí, eu estou curiosa para saber o que acontece. Vamos ler. Bem-vindos ao dia 3 do desafio das 24 horas. Queria que terminasse hoje, queria, mas não vai rolar, não vai rolar. Hoje na real é o dia 4, mas ontem eu não li nada, mas já era esperado, já estava contando com o dia que eu não li nada, que no caso é o dia que eu fui passear. Mas bom, vamos aí começar um novo dia com notícias sobre ontem, no caso antes de ontem, sobre o segundo dia, vamos aí. A ideia era ler um bocado. E aí eu só comecei a ler, era 5 horas da tarde. Aí eu fiz, não vai rolar. Se eu conseguir ler 2 horas é muito, mas vamos nos esforçar. E aí eu achei que eu ia ler, sei lá, 8 horas. Eu li 10, no caso 9 horas e 52 minutos. Eu não sei onde tá meu celular na hora dessa. Ele tá perto, eu não sei onde, mas tá por aí. Mas são 9 horas e 52 minutos, o que é menos do que eu gostaria, porém mais do que eu imaginei que eu ia conseguir ler. Então eu acho que estamos no lucro. Estamos não no lucro? Estamos mais ou menos? É isso. Vamos continuar a ler. São 8 horas da manhã agora e eu acho que eu consigo ler um bocado. Vamos começar, terminar Nona the Night, que está muito bom. Inclusive, falando sobre Nona the Night, rapidão, eu continuo na saga de entender por que esse livro é tão bom e eu demoro tanto para ler. Uma das minhas teorias eu falei para você, que era sobre ele ser muito bom e eu ficar enrolando pra continuar, e o fato dele ser confuso, e eu queria ter muito tempo, mas a outra eu entendi que é porque ele realmente é muito confuso. Cada capítulo, ao mesmo tempo que ele dá muita informação, ele não lhe dá nenhuma informação. É como se você fosse uma criança e aí colocassem você na sala dos professores no meio de uma reunião de professor e você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que a conversa ali é muito importante, mas você não tem ideia do que está acontecendo. E eu acho que isso exige muito da sua mente. Exige que você esteja muito acordado, eu acho. Exige muito. E Nona é assim em todos os capítulos. E é um pouco cansativo, na real. Gosto, porém cansativo. Mas vamos aí. Estou nesse desafio. Estou anotando cada capítulo para não ficar me perdido muito. E vamos continuar esta leitura. A última gravação que eu mandei, eu falei que eu estava feliz porque eu consegui começar a ler cedo, mas que tinha muitas horas para ir ainda. Mas eu estava confiante,
Pois bem, depois daquele vídeo, eu só consegui ler, era 3 horas da tarde. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir avançar nada. Mas o ponto é, o livro começou a ficar muito intrigante e eu consegui bater a meta de leitura do dia. Nesse momento, eu li até 10h30 ontem e eu li um total de 16 horas e meia. 16h30, 16h36 para ser mais exata. Ou seja, 16 e quase 40, né? Ou seja, faltam por volta de 7 horas e meia para eu terminar esse desafio. São 8 horas da manhã. Vou gravar isso aqui, fazer um Duolingo e voltar à leitura. Mas antes, eu preciso dizer que eu terminei No The Night e tenho opiniões. O rumo que a série tá tendo, eu não tenho tanta vontade de ler o próximo. Vou dizer que eu fiquei sem vontade de ler o último. Mas como é o último, são 4, eu vou ler. Porque o que acontece? Eu estava vendo e lendo alguns reviews ontem, e o livro é realmente muito confuso mesmo, o tempo inteiro. Não porque a autora escreve mais... A autora escreve muito bem. O negócio é que ela, propositalmente, ela oculta algumas coisas, ela mostra outras coisas que fazem com que fique muito confuso. A sensação que eu tive... Pensa que eu me formei na universidade faz muitos anos. E é como se hoje eu sentasse numa aula do primeiro período de física e é isso, eu posso assistir. Sendo que a única coisa que eu lembro é, tipo, existe gravidade. Gravidade é um negócio que existe, física nem é a minha matéria favorita. Então pensa você, que faz séries que não foi pra faculdade. Você senta na aula de primeiro período de física e aí você pensa, ok, eu conheço alguns desses termos, força, momento, gravidade, lei de Newton, esses nomes são familiares, mas ao mesmo tempo é gente no meio de uma conversa muito mais complexa do que eu consigo entender. E aí você fica, beleza, consigo entender alguns conceitos, mas outros eu não faço a menor ideia. E o livro é inteiro assim, parece que você está perdido no meio de uma aula de um curso de... no meio de uma aula de um curso que você entende só, tipo, algumas palavras superficiais. Aí seu cérebro fica pensando... Beleza, talvez eu consiga entender o que está acontecendo, porque eu conheço essas palavras. Eu lembro que eu já li sobre esse personagem antes. Eu lembro que esse termo aqui já foi usado em outro momento. Mas você não lembra exatamente por quê. Porque é tudo muito confuso. Ela joga, os diálogos são tudo muito jogados. Propositalmente muito confuso. E aí os reviews que eu vi, as pessoas que conseguem entender são pessoas que já leram 1, 2, 3 vezes e fizeram muitas anotações. Ou seja, é complicado. Então eu indico um negócio, das duas uma. Ou você vai entrar nessa série fazendo todas as anotações possíveis e relendo os livros, se você gostou, né? Ou você vai no Tumblr, descobrir que o Tumblr é o lugar, procura pela hashtag LockeryTumb, Tumba, e aí você vai ler as teorias todas e as explicações, e conseguir entender metade. Eu comecei a fazer isso hoje de manhã, eu preciso fazer mais para poder reviver minha alegria com esse livro. E agora vamos ler. Loucamente, mais 8 horas. Vamos começar com Amanhã e Ainda Outra Manhã. Sobre Amanhã e Ainda Outra Manhã eu comecei, gostei bastante. É um romance, mas eu também não consigo dizer exatamente do que se trata. Mas são 2/3 amigos que eles são desenvolvedores de jogos. Tem essa moça que é um mini gênio, que ela manja muito de programação e de história. E tem esse outro menino que quando eles eram crianças eles eram melhores amigos. E aí eles se separaram, por algum motivo eles brigaram e depois de muitos anos depois eles se encontram e resolvem que eles querem fazer jogos. E este é o romance. E é muito legal. É tudo que eu tenho pra dizer agora. Eu atualizo vocês depois, porque agora vamos ler. Eu vim aqui nessa iluminação de pra dizer que falta 1 hora pra acabar o desafio. E eu terminei mais um livro. Deixa eu mostrar aqui. São 11 horas e 3 minutos lendo. E agora? O que é que eu vou ler em 1 hora? Me diz. Não faço a menor ideia. Começa alguma coisa nova? Eu tento pegar algo que eu abandonei no meio do caminho. Talvez eu pegue Porém-Bruxa para ler. E aí eu leio por 1 hora e depois eu leio quando meu coração mandar. Mas enfim, terminei Amanhã e Ainda Outra Manhã. E é um livro muito bom. É um livro sobre pessoas. Conta a história do período de vida entre os 12 anos até os 35 de 2/3 amigos, porque tem 2 no começo e depois um terceiro amigo e tal. E conta a história deles. As idas e vindas da amizade dos 2 e dos 3, como eles se juntaram, como eles se conheceram, como eles trabalham em jogos,
as dores, os problemas, as coisas boas, as coisas ruins. E é muito bom. A forma que a autora conta a história é muito boa. Ela vai pra frente e pra trás, não tem grandes surpresas, porque em alguns momentos ela salpica histórias com flashbacks, às vezes ela salpica com sonhos, às vezes tem pedaços de entrevista, então às vezes você tá lendo sobre quando eles se reuniram com, sei lá, 16 anos, 17, 20, e aí tem um corte para uma entrevista que eles deram quando eles tinham 30 e tantos anos. Eu acho que às vezes quando você sabe o final, quando você sabe onde vai chegar, você fica empolgado para ver a jornada. E eu acho isso muito divertido. Enfim, amanhã e ainda outro amanhã. 4 estrelas e meia? Acho que sim. É muito bom, muito bom. Não foi 5 estrelas porque eu achei que não deu aquele arrebatamento, sabe? Tá faltando esse elemento arrebatador. Ou vai ver porque eu tô cansada, porque, enfim, 11 horas de leitura, mesmo que só picar em vários dias, é complicado. Inclusive, eu não indico. Eu acho que é muito melhor quando você lê apreciando e você lê quando seu cérebro quer, do que você se obrigar a ler um bocado de tempo. Essa tem sido meu hot take, faltando 1 hora para terminar esse desafio. Mas enfim, vou voltar a ler mais 1 hora, mas eu acho que eu volto para comemorar só amanhã, porque essa iluminação é muito ruim. E eu só tenho 1 hora. Vocês sabem que 1 hora provavelmente vai dar bom, a não ser que eu passe mal, aí não tem o que fazer. Mas vamos voltar a ler. Não sei o que. Vamos descobrir agora. Chegamos no final do vídeo, finalmente. Uhul! Estamos aqui 2 dias depois, na real. Tava muito cheio os dias, eu não consegui gravar. Mas eu consegui fazer as 24 horas até o último dia. Faltava 1 hora quando eu gravei o vídeo. E eu tava com muito sono. E eu tinha terminado um livro. Eu fiz, deixa eu pegar um aqui novo e simples. E aí eu peguei Hamlet pra ler. Mentira, li Macbeth pra ler de Shakespeare. E foi uma ideia ruim, porque o livro não é fácil de ler. Tipo, quando você está com sono, a história é simples, ele é curta, mas essa 1 hora que passou que eu li, eu não absorvi nada. Eu consegui terminar, vou dizer depois, mas essa última 1 hora, e nada foi a mesma coisa. Porém, eu li, estava eu lendo. Então vamos aí, resumindo. Eu li primeiro As Sereias de Titã, que eu gostei, mas achei problemático. Provavelmente eu não vou lembrar muita coisa a respeito. Acho que foi 3 estrelas. E aí eu li Nona the Night, que eu queria ler fazia muito tempo, e embora tenha sido bom, eu não sei se eu quero continuar com a série. Provavelmente sim, mas eu achei ela despropositalmente confusa. É muito investimento, não é só você ler. Você tem que ler, você tem que pesquisar para entender o que está acontecendo. E aí, para ler o próximo livro, eu vou ter que, ou reler tudo e vou continuar sem entender, ou pesquisar e reler, não sei, mas é muito trabalho. Vamos ver. E por fim, eu terminei amanhã e ainda outro amanhã. E este livro é muito bom. Dos 3 que eu li, foi o que mais tocou meu coração. Foram 4 estrelas esse livro. Infelizmente não teve nem 5 estrelas. Mas de 4 estrelas, é um romance bom. E aí eu tava depois lendo os reviews com calma e eu percebi que o final realmente é um pouco arrastado. Quando você lê 24 horas assim seguidas, eu nem percebi muito. Aí depois lendo os reviews, o final é um pouco desconexo. E realmente é mesmo. Tem um dos capítulos do final que é um dos meus favoritos, que é um que eles falam sobre o jogo Peregrino, deixando só aí, tipo, não é spoiler, é um ponto pra quem leu. Eu acho esse capítulo fenomenal, mas tirando isso, o final poderia ter sido melhor. É o que eu consigo dizer. Que mais? E aí eu comecei a Macbeth. Eu não entendi nada em 1 hora que eu li, então não vale adicionar. Eu comecei a ler e eu não estava entendendo nada. E eu fui pra Wikipedia e fiz, então é isso que está acontecendo nesse livro. Mas aí que no dia seguinte eu consegui entender. Mas ler 1 hora com sono depois de 24 horas de leitura não ajuda. E aí meu take sobre o desafio de 24 horas. Quando eu terminei as 24 horas, eu pensei, não sei se vale a pena. É muita energia, você não consegue absorver os livros como se deve. Eu acho que ler com calma é muito mais interessante. Eu acho que você consegue aproveitar o livro, tipo, você consegue ler e falar, nossa, que da hora. Então, eu aconselho mais ler
sem fazer desafio de 24 horas. Eu acho que é mais proveitoso, mais feliz para os livros, mais feliz para você. Ao mesmo tempo que no dia seguinte eu precisei usar o metrô e eu percebi que no lugar de sacar o telefone, eu saquei meu Kindle para ler Macbeth, que eu nem estava gostando tanto assim. Ou seja, 24 horas de leitura me colocou de novo com o hábito de ler mais tempo, porque eu estava numa ressaca literária um pouco complicada. Então, o que eu posso dizer é, não aconselho, mas aconselho às vezes. E esse é meu hot take sobre esse desafio inteiro. Então ficamos por aí com a lição, bem He-Man, com a lição de que fazer desafios não é a melhor coisa do universo, mas às vezes é bom, às vezes não é. Fica você saber se é o melhor tempo, se é o melhor momento para você tentar uma coisa dessa. Você tem que ter energia, é isso que eu tenho a dizer. Mas muito obrigada a vocês que estiveram por aqui. Falou, valeu!